Se você alguma vez já estudou divisibilidade, provavelmente não te ensinaram como saber se o número é divisível por 7. A regra não é tão óbvia e eu trouxe esse vídeo para te mostrar justamente isso. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para você não perder conteúdos como esse. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual outro critério de divisibilidade que você gostaria de saber, tá? Não adianta colocar número muito grande. Quero saber o critério do 23. Não vale a pena, porque dificilmente você vai usar isso, tá? O critério do 7 já é mais raro a gente usar, quanto mais o de números maiores, tá? Mas tem regras que são mais simples ou não, a gente vai discutir isso aqui. Antes da gente ir para esse assunto, eu só quero lembrar você que, se você é como eu, que fica o dia inteiro com o olho na tela, no computador ou no celular, por causa de trabalho ou estudo, eu recomendo que você tome atenção para a saúde dos seus olhos, tá? Porque essas telas emitem uma luz que prejudica a nossa visão a longo prazo. Então, o ideal para você, assim como eu fiz, seria arranjar um óculos que tem proteção contra a luz azul. Esse óculos aqui é da LP Vision, que é uma parceira aqui do canal, e eu vou deixar para você aí na descrição o link para você adquirir um óculos desse, tá? Usando o cupom PROFESSOR10, que te dá R$10 de desconto. E aí você garante também a saúde dos seus olhos enquanto você está estudando ou trabalhando. Fechou? Então vamos lá. Antes da gente começar efetivamente no critério do 7, eu quero revisar com vocês o critério de alguns outros números que vêm antes do 7, bem rápido, só para você relembrar isso, beleza? E sobre esse material aqui que eu estou produzindo nesses vídeos, a partir de agora, esses materiais vão ficar disponíveis dentro do Clube da Matemática. Então você pode entrar no clube, tem grupo de dúvida para você tirar dúvida de qualquer tema de matemática. Você também vai ter acesso a desafios semanais, indicação de livro e várias outras coisas. E também acessar esse material aqui, desse vídeo aqui lá dentro do clube, tá? Então o link vai estar aí na descrição para você se inscrever por R$ 9,90 por mês e já entrar nessa comunidade com uma galera engajada para aprender matemática, fechou? Beleza. Primeiro vamos lembrar do critério de divisibilidade por 2. Esse é o mais fácil, um dos mais fáceis, que é simplesmente você ver se o número é par. O que é um número par? Se ele termina com 0, 2, 4, 6 e 8. Se qualquer número que você olhar terminar com algum desses 5 algarismos, então o número é par, e se ele é par, automaticamente ele é divisível por 2. Só isso. Então, olhando aqui, ó, o 14, ele é par? Sim, porque ele termina com 4 e 4 é um número par. Então esse cara ele é divisível por 2. O 108 que está aqui embaixo, como ele termina com 8, também vai ser divisível. Então ele entra aqui na jogada. Agora o 23 termina com 3 e 3 não é par. Então o 23 não é divisível por 2. E esse número aqui gigantesco, só o fato dele terminar com 0 já faz ele ser par, independente do que vem antes. Então ele é divisível por 2, tá? Então o critério de divisibilidade por 2 é super simples. Vamos para o critério do 3. O número vai ser divisível por 3 quando a soma dos algarismos for divisível por 3. Então olha que interessante. Provavelmente você sabe que o 15 é divisível por 3, mas por quê? Porque quando você faz 1 mais 5, isso aqui vai dar 6. E 6 é divisível por 3. Então o número 15 também vai ser. Um outro exemplo, ó, o 29. O 29, quando você faz 2 mais 9, isso aqui dá 11. 11 não é divisível por 3, então 29 também não vai ser, então a gente marca um X. 402. 402, se você soma 4 com 2, isso aqui vai dar 6 de novo, então ele é divisível por 3. Lembrando que a soma não precisa só dar 6, tá? Pode dar 3, pode dar 6, 9, 12, 15, qualquer múltiplo de 3 que a soma der, significa que o número é divisível por 3. Esse outro número aqui, ó, vamos somar. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números 1s. Então, somando 6 vezes vai dar 6. Mais o 9, que deu 15. A soma deu 15. Se você já sabe se o 15 é ou não um múltiplo de 3, então você já pode falar que esse cara também vai ser. Mas caso você tenha dúvida, você pega o 15 e soma os algarismos de novo. E aí, dando um múltiplo de 3, todos os números que você viu antes também vão ser. Maravilha? Então esse é o critério do 3. Vamos para o critério do 4. O critério do 4 é o seguinte. Se os dois últimos números, ou seja, a dezena e a unidade, o número formado por eles, for divisível por 4, ou for múltiplo de 4, então o número que você está analisando também vai ser.
Por exemplo, o 16 não tem muito o que fazer aqui, né? A gente só tem 2 algarismos, então a gente tem que ver realmente se o 16 é ou não divisível por 4. Se você não sabe, você pega e faz a divisão. Você divide 16 por 4. Se não der resto, se der uma divisão inteira, então é divisível. Então esse 16 vai ser, beleza? Então o 16 está dentro. Agora o 724. Eu só preciso me preocupar com o 24. São os 2 últimos algarismos. O 24 é divisível por 4? Sim. De novo, se você não sabe, faz a divisão. Então, se o 24 é, o 724 também é. Então, esse aqui entra como múltiplo de 4. Esse número aqui, ó, 10.908. De novo, só vou olhar aqui, ó, esses 2 números, que é o 0 e 8, basicamente é só o número 8. O número 8 é divisível por 4? Sim. Então, esse número todo também vai ser. E aí, por último, esse número aqui terminou com 0 e 0, é divisível por 4. 0 é divisível por 4. Então, esse número também vai ser. Então, todos os exemplos que eu dei aqui são números que são divisíveis por 4. Mas se os 2 últimos algarismos não forem, então o número não vai ser. O critério do 5, super tranquilo também, é quando o número terminar com 0 ou 5. Então, é só bater o olho. Ó. Esse 51 não termina nem com 0 nem com 5. Então, tá fora. 307 também não. Então, tá fora. 85 termina com 5. Então, é divisível por 5. E aqui termina com 0, então é divisível por 5, tá? É simplesmente isso. Lembrando, o que significa ser divisível? Significa que quando você pega esse número e divide, no caso aqui por 5, não vai dar resto. O resto é 0 e a divisão é inteira, ok? Isso significa ser divisível. Critério do 6. O critério do 6, como ele é um número composto, lembra que eu falei sobre isso na aula de números primos, que foi o vídeo anterior aqui do canal, recomendo que você assista. Se ele é um número composto, ele é composto por 2 e 3. Então, para ser divisível por 6, também tem que ser divisível por 2, ou seja, tem que ser par, e também tem que ser divisível por 3, ou seja, a soma dos algarismos tem que ser um múltiplo de 3. Então, você tem que fazer 2 análises para descobrir se um número é divisível por 6. Então, vamos ver o 12. O 12, ele é par, ok, então é divisível por 2. E quando você soma os algarismos, ó, 1 mais 2 dá 3. Então, também é divisível por 3. Significa que o 12 é divisível por 2. Claro que a gente já sabia, né? Porque a tabuada do 6 é bem tranquila. Se a gente olha o 204, ele também é par. E somando os algarismos, ó, 2 mais 4 também vai dar 6, que é divisível por 3. Então, esse cara é divisível por 6. Vamos olhar o 303. Aqui tem um problema. Por mais que ele seja múltiplo de 3, né? Ou seja, somando os algarismos dá um múltiplo de 3, ele não é par. Então, ele não é divisível por 2. Se ele não é divisível por 2, então ele não vai ser divisível por 6, ok? Então é importante ficar atento a isso. Tem que atender os 2 critérios ao mesmo tempo. Aqui é um número par, tá? Porque termina com 0. E aí quando você soma os algarismos, ó, 1 mais 7 mais 1, isso vai dar 9. 9 é divisível por 3, então esse cara vai ser divisível por 6, porque também é par. Finalmente, então, vamos para o critério do 7. Eu vou te apresentar 2 tipos diferentes, tá? Fique atento à regra e no fundo, os 2 tipos são a mesma coisa, mas daqui a pouco você vai entender melhor. Então vamos ver, ó. Se eu quero saber se o 312 é divisível por 7, o que você vai fazer? Você sempre vai pegar o último algarismo, que é o das unidades, separar ele, multiplicar por 2 e subtrair com o que sobrou. Olha só. Então, você tem o 312. Então, eu vou separar o 31 e o 2 e eu vou pegar e multiplicar esse cara por 2 e subtrair. Ou seja, isso daqui vai dar 31 menos 4, que é 27. 27, se você conhece a tabuada do 7, você vai ver que ele não é divisível por 7. Mas se você não tem certeza, você vai pegar o 27 e fazer a mesma coisa. Separa o 2 e o 7 e você multiplica esse 7 por 2 e subtrai. Então você vai ter aqui, ó, 2 menos 14, o que vai dar menos 12. 12 é divisível por 7? Não. Então esse 312 não vai ser. Beleza? Esse é o critério. Multiplicar por 2 o último algarismo e subtrair. Vamos ver esse cara aqui, ó, que é um pouquinho maior. Já pegar o último algarismo, então tem aqui, ó, 12861 e eu vou subtrair por 2 vezes esse algarismo 8. Então vai ficar 12861 menos 16, beleza? Quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 12845.
Não sei se esse número é divisível ou não. Então eu vou pegar ele de novo, ó. 1, 2, 8 e 4 e subtrair por 2 vezes o último algarismo, que aqui no caso é 5. Então ficou 1, 2, 8, 4 menos 10. Então deu 1, 2, 7, 4. Então já diminuímos o número. Vamos continuar analisando esse aqui, ó. Então vou separar o último algarismo, 4, e aí aqui eu vou multiplicar e subtrair. Então ficou 127 menos 8. Isso aqui vai dar 119, certo? Por último, então, vou separar o 119 em 11 e 9 e subtrair de 2 vezes isso. Então vai ficar 11 menos 18 e o que vai dar menos 7. Menos 7, independente do sinal, o 7 é divisível por 7. Isso significa que todos esses números que a gente analisou também vão ser divisíveis por 7. Então, esse cara é divisível por 7. Então, por incrível que pareça, essa é a regra, tá? Às vezes, pode dar mais trabalho do que se você simplesmente fazer a divisão, né? Mas para números menores, até vale a pena você fazer isso. Então, esse primeiro tipo aqui é você pegar o último algarismo, multiplicar por 2 e subtrair. O segundo tipo é uma coisa bem parecida. Você vai pegar o último algarismo, só que ao invés de você subtrair e multiplicar por 2, você vai somar e multiplicar por 5, tá? Também funciona. Então, olha só. A gente tem 316 mais 20. Isso vai dar 336. Ah, eu não sei se o 336 é ou não divisível por 7. Então, vou pegar o 33, separar aqui o último algarismo e somar com 5 vezes isso. Então, ficou 33 mais 30, que vai dar 63. 63, se você lembra da tabuada do 7, ele é sim divisível, mas você ainda poderia continuar fazendo de novo esse processo. Separa o 6 e o 3 e faz de novo. Mas, enfim, você vai descobrir que esse cara é divisível por 7. Beleza? Vamos para o último exemplo, então. 7.049. Vou separar o 704 e o 9. E aí eu vou somar por 5 vezes 9, certo? Então, olha só. Ficou 704 mais 45, o que vai dar 749. Aí eu pego 749 e separo o último algarismo, então ficou 74 e 9, e aí soma 5 vezes. Então ficou 74 mais 45. E aí então isso aqui vai dar 119. A gente já sabe que o 119 é divisível por 7, porque ele apareceu aqui, né? Mas a gente vai fazer agora desse outro jeito para você ver que também funciona. Então, vou separar o 11 e o 9 de novo e somar 5 vezes isso. Então, aqui vai dar 11 mais 45. Então, ficou 56. E o 56 é 7 vezes 8. Então, obviamente, é divisível por 7. Então, este número aqui também vai ser. Ok, gente? Então, tudo isso são critérios para você saber se é divisível. A gente não sabe qual o resultado da divisão, mas em alguns casos é suficiente você saber isso. Beleza? Ficou claro? Lembrando que somar 5 ou subtrair 2 é a mesma coisa quando você analisa o resto da divisão por 7, tá? A gente precisaria de uma conversa um pouco maior, de uma matemática um pouco mais avançada para você entender por que subtrair 2 vezes ou somar 5 vezes dá na mesma, mas como o objetivo desse vídeo era só te apresentar a regra, imagino que essa parte ficou clara, beleza? Então você pode usar esses critérios sempre que for necessário, e se você quiser saber outros critérios de números maiores, deixa aí nos comentários também, fechou? Deixa o seu like, se inscreve no canal, não esquece que esse material vai estar disponível dentro do Clube da Matemática, e é isso aí, beijão no seu cérebro e a gente se vê no próximo vídeo.